Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje a gente precisa muito falar sobre proporções de ganache. Por que que quando eu vou fazer uma receita, ela não fica com uma receita que eu peguei na internet, né? Por que que a gente tem uma alteração de textura? É sobre isso que a gente vai conversar e eu vou dar para vocês algumas dicas de como corrigir esse problema e como vir a evitar esse problema na confeitaria de vocês. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte esse vídeo, porque esse conteúdo aqui ele é muito importante e ele vai te ajudar a parar de perder matéria-prima. Então, vamos lá. Anália, fiz as receitinhas do e-book das ganaches artesanais para recheios. Por que que o ponto não foi o mesmo que eu vi a foto ou que eu vi o vídeo de você fazendo? Ou Anália, peguei uma receita na internet, no YouTube, segui as proporções exatas da receita, fiz com uma confeiteira, me ensinou a fazer. E aí que eu tive um ponto diferenciado. A ganache dela tá super cremosa e minha ganache ficou dura demais. Ou a ganache dela tá firme e a minha ganache tá mole demais. Eu preciso que, antes de mais nada, você entenda uma coisa. As proporções que estão ali dentro daquela receita, elas foram criadas para uma matéria-prima específica e para um ambiente específico. Então, para que aquela receita ela dê certo, você precisa usar exatamente os mesmos ingredientes, a mesma marca de chocolate, a mesma marca de creme de leite, e o seu ambiente precisa estar na mesma temperatura que o daquela confeiteira. Então, se por exemplo a ganache dela está gelada, e você deixar a sua ganache na temperatura ambiente e a temperatura ambiente for bem mais quente que a temperatura da geladeira dela, você vai ter um ponto diferente. Não existe milagre, tá? Agora, por exemplo, ela tá com aquela ganache na temperatura ambiente, você conservou a sua ganache na geladeira e aonde ela tá mais quentinho, o que que vai acontecer? A ganache dela vai estar num ponto mais cremoso. Então, a primeira pergunta que você precisa fazer a hora que você vê uma receita de ganache é: Anália, esse ponto, ele tá gelado, ele tá em temperatura ambiente. Para que a minha ganache fique nesse ponto do vídeo, ela precisa estar em temperatura ambiente, ela precisa ir para a geladeira. Esse ponto ele é muito importante. E o segundo ponto que mais vai influenciar a textura da sua ganache é os ingredientes que você está usando ali na receita. A confeiteira usou um creme de leite 35% de gordura. Se você usar um creme de leite 20% de gordura, a sua ganache vai ter uma textura e um ponto diferente. A confeiteira usou um chocolate intenso 80% cacau. Você usou um chocolate semi-intenso, um chocolate ali meio amargo, 50% cacau. A sua ganache vai ter um ponto e uma textura diferente. Tudo isso precisa ser observado antes de você ir para a cozinha e fazer a sua receita. Mas, gente, entenda que é importante que antes de você fazer uma quantidade grande da receita, faça o teste. Pega a receitinha, leva para a sua cozinha, faça uma quantidade pequena daquela ganache. Observe como ela vai se comportar na temperatura ambiente, como ela vai se comportar na sua geladeira. Não é que vocês não podem confiar na pessoa que está te oferecendo aquele conteúdo. É que você precisa entender como aquela receita vai se comportar no ambiente onde você vive e para a finalidade, né, que aquela ganache vai ter. Às vezes você quer a ganache para fazer um bombom de corte, só que essa ganache está no ponto para recheio. Então você sempre vai precisar adequar as proporções da sua ganache. Às vezes você dá sorte de fazer a ganache e ficar exatamente no ponto que aquela confeiteira mostrou no vídeo, mas na grande maioria das vezes uma adaptaçãozinha ou outra você vai ter que fazer, e na grande maioria das vezes a única coisa que você vai precisar fazer é reduzir ou aumentar a quantidade de líquido da sua receita. É simples, gente. Mas ninguém quer fazer teste. A gente acha que teste é jogar dinheiro no lixo e isso não é verdade. Pegou a receita da ganache, do e-book Ganaches Artesanais ou de algum vídeo que você assistiu na academia, vai fazer essa receitinha,
Faça uma quantidade pequenininha, divide a receita em 4 ali, faz uma xicrinha só para você observar, né, como é que essa ganache vai se comportar, se você vai precisar aumentar ou diminuir a quantidade de líquido. E fazer a correção é muito fácil, é muito simples, mas você vai ter que ter cuidado ali, a hora que você for adicionar mais líquido na sua ganache, para você não talhar ela, né, para você deixar ela aí estabilizada. Por isso, gente, faça quantidades pequenininhas. Não queira fazer uma quantidade muito grande achando que você vai conseguir fazer a correção depois. Faça uma quantidade pequenininha, observa, anota. Ganache ficou firme demais, ganache ficou dura demais, vou ter que acrescentar mais líquido. Acrescenta mais líquido, aguarda a ganache cristalizar. E aí você vai ter um ponto bacana para suas produções. Às vezes você pega a receita, não deu certo, você lá super impaciente, acha que aquela receita não é para você, que a confeiteira te passou proporções erradas, e não, é só você ajustar, aumentar a quantidade de chocolate, aumentar a quantidade de líquido, são alterações simples que você faz na hora de estar corrigindo a sua ganache, perfeito? Então entendam que se o dia está mais gelado, né, você vai ter alterações, e isso, gente, essas alterações que você vai fazer na sua ganache, você vai fazer ao longo do ano na sua confeitaria. Você mesma vai mudar a sua própria receita, suas próprias proporções. Por quê? Agora tá inverno, né? Eu recebo muitas alunas mandando mensagem na academia que as ganaches estão ficando mais firmes. E por que que isso tá acontecendo? Porque a temperatura de muitos locais caiu demais. Então a gente vai ter aí ganaches mais firmes. Se a sua ganache é cremosa no verão em temperatura ambiente, no inverno ela vai ficar como? Ela vai ficar mais firminha. Então, se você precisa entender que ao longo do ano você vai ter de alterar as proporções da sua ganache para ter ali uma ganache cremosa o ano inteiro, se essa for a sua intenção, ou uma ganache firme ao ano inteiro, se essa for a sua intenção. Muito cuidado, tá bom? É fácil a gente corrigir uma ganache, mas para que ter tanto trabalho assim? Começa fazendo uma quantidade pequenininha da sua receita, faça o teste antes. Muita gente já vende o bolo sem ter nunca feito a receita antes, já vende o macarrão sem nunca ter feito o macarrão antes, gente. Isso não pode vir a acontecer, tá? Isso é uma baita de uma dor de cabeça porque suja o nome do seu negócio. Às vezes a gente não acerta aquela receita na primeira vez, a gente vai acertar na segunda, na terceira. Por isso é importante que você teste antes. Faça uma quantidade pequenininha daquela ganache, faça uma quantidade pequena daquele bolo, veja como esse bolo vai ficar, dê para as pessoas degustarem, dê para as pessoas provarem, não venda algo sem ter feito o teste antes. Por mais que às vezes a receita seja perfeita, te ajude muito, é importante que você faça o teste antes e entenda que os testes são um investimento na sua confeitaria, né? Sabe aquele dinheiro que a gente investe em marketing? Então, a gente precisa ter um capital da nossa empresa para que você faça os seus testes. O lucro da sua empresa vai sempre estar ali para que você use para fazer seus testes também, né? Para fazer um teste para tirar foto. Tudo isso é investimento no seu negócio. Entendem? E outra coisa, os testes da ganache você não vai perder. Deu certo? Deu errado? Corrigiu? Faz ali uma quantidade maior, acrescente aquela ganache, junte com a outra, congele e aí você vai usar futuramente aí num bolo que você for vender a ganache perfeita. Entenderam? Alguma dúvida? Comente aqui embaixo se ficou alguma dúvida que eu estarei respondendo vocês nos comentários. Se você não me segue ainda, já me segue, já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no YouTube. Um beijo grande e até mais!